Primeiro que na distribuição de água no Brasil, apenas 3% de toda a água disponível no país, da água superficial, está localizada na região Nordeste. E tem um sentido também do baixo percentual de disponibilidade hídrica nessa região, que a gente poderia classificar primeiro de uma ordem natural, tanto por uma questão física quanto também climática. Por conta, por exemplo, do fator do mar. Mesmo considerando que essa região está próximo do Equador, a temperatura do mar nos litorais, principalmente do Rio Grande do Norte, do Ceará, está um pouco mais baixo do que as áreas adjacentes. Então, isso também provoca uma menor evaporação. Além disso, tem uma influência do relevo, fazendo com que essas massas de correntes atmosféricas úmidas que partem do oceano para o interior acabem encontrando uma barreira. Tem também a questão das frentes polares, que chegam com uma menor força nessa região. Então, isso por si acaba sendo um fator que tem levado a essa característica de uma menor disponibilidade. Só ressaltando, né, praticamente 70% da água superficial disponível no Brasil está na Amazônia, 16% está na região centro-oeste, 7% na região sul, 6% na região sudeste e apenas 3% na região nordeste. Lembrando que a gente tem uma região do semiárido, onde vive quase 20 milhões de pessoas, com essas características que eu estava falando, por fatores naturais físicos e climáticos que criam, de certa forma, essa barreira, onde chega menos água, e, ao mesmo tempo, por um fator também político e cultural, né? Então, essas acho que são características importantes, mas esse fator não deveria ser o limitante do acesso à água, até porque é importante ressaltar a questão das diversas tecnologias sociais que existem disponíveis, do conhecimento tecnológico e, ao mesmo tempo, de boas práticas que existem também na região que podem mitigar esses aspectos, do ponto de vista de arranjo institucional, de governança, de experiências bem-sucedidas, como uma experiência no estado do Ceará, do Alagoas, de gestão comunitária envolvendo governos, nesse processo de uma política de saneamento e de recursos hídricos, e até mesmo de gestão comunitária da água. E ao mesmo tempo, é importante ressaltar que o desmatamento também nessa região acaba acentuando todo esse processo. É preciso lembrar a importância da caatinga e, ao mesmo tempo, um dos biomas também mais ameaçados de extinção, pelo seu alto grau de degradação, de desmatamento, principalmente dificultando, né, toda uma questão de reabastecimento de lençol, comprometendo ainda mais esse cenário. Então, resumindo, né, a gente tem os fatores aí naturais, físicos e climáticos, mas também não podemos desassociar do aspecto político-cultural e, ao mesmo tempo, as respostas importantes que temos para isso, do lado da pressão, combatendo também o desmatamento, recuperando a grande biodiversidade que nós temos na Caatinga, além do papel nesse ciclo hidrológico. E, ao mesmo tempo, tecnologias sociais que precisam ser ampliadas e que são boas práticas que existem também no Nordeste para mitigar esses efeitos de escassez. Os cenários das mudanças climáticas, não apenas no Nordeste, mas no Brasil, no mundo inteiro, o que tem demonstrado é que os extremos climáticos eles têm ficado mais intensos e frequentes. E algo que é importante fazer é sair dessa gangorra entre secas extremas e cheias extremas. Cheias como tem acontecido em algumas regiões do Brasil, inclusive em algumas regiões do próprio Nordeste. Então, é preciso se adaptar a essas características. E, novamente, a natureza é uma aliada desse fator, né? Podemos adotar
tecnologias, adaptação baseadas em ecossistemas, ou seja, fazer aquilo que os sistemas naturais já fazem naturalmente, ajudando a mitigar, a reduzir esses riscos. Então, quando a gente está falando de recuperação da caatinga, de recuperação de áreas prioritárias, de associação de tecnologias sociais que mitigam esses riscos, como, por exemplo, as cisternas calçadão, e mesmo experiências como a do Cisal, no estado de Alagoas, que são experiências importantes, outras experiências de gestão comunitária de água, mostrando que o arranjo institucional, a governança desse processo é fundamental para combater esses riscos das mudanças climáticas, que vão continuar acontecendo com mais frequência e intensidade. Então, se adaptar a esses fenômenos é absolutamente fundamental, especialmente criando uma camada ainda maior de proteção para aqueles grupos que são extremamente vulneráveis. E a gente sabe ainda do desafio, principalmente das comunidades isoladas, de pessoas, mulheres, crianças, que têm que caminhar horas para buscar uma lata de água na cabeça. Então, a gente tem conhecimento, existem tecnologias possíveis, existem boas experiências no Nordeste que, com governança, com participação social e transparência, vai ser muito importante para reverter ou mitigar todos esses impactos advindos das mudanças climáticas. Existem inúmeros desafios e talvez o das mudanças climáticas seja um enorme desafio, mas talvez acima desse desafio das mudanças climáticas esteja o nosso modelo mental, de pensar que é possível usar os recursos naturais de forma como se fosse um recurso infinito. Então, esse modelo precisa ser repensado. A questão do fortalecimento da governança é absolutamente chave. A disponibilidade das tecnologias, as diversas tecnologias sociais que enfrentam situações de escassez, podendo atravessar um período com produção de alimentos, com água para a agricultura, com água para o abastecimento humano, com água para a dessedentação de animais e outros usos estratégicos da água, é plenamente possível. Então, para isso, é preciso ter a gestão da bacia hidrográfica, a gestão dessas áreas de açudes, a recuperação desses ambientes, a despoluição dos rios, o trabalho de saneamento rural para permitir qualidade de vida das pessoas, permitir a recuperação dessas bacias hidrográficas e adotar as medidas de adaptação, que podem ser essas de adaptação baseadas em ecossistemas, mas também outras tecnologias que precisam ser consideradas e colocadas à disposição da sociedade, especialmente nessa região onde vivem 20 milhões de pessoas e que enfrentam realmente situações muito desafiadoras. Nesse momento, teve uma chuva generosa na região, a ponto dos próprios reservatórios, especialmente aqueles que geram energia, estar com quase 100% de capacidade. Mas é isso, há pouco tempo atrás estava numa situação muito crítica, e é dessa gangorra que nós temos que sair, do efeito de seca extrema ou de cheias extremas, que também trazem impacto e dano não só à saúde e à vida das pessoas, mas também às diversas atividades econômicas. E para isso, a governança, a gestão dos recursos hídricos, a participação social, a questão da equidade, a questão de gênero precisa ser colocada, porque o desafio é esse, né? Nós temos a imagem forte de mulheres, de crianças que deveriam estar na escola, ou mulheres que deveriam estar tendo outra atividade que não a de caminhar horas para buscar uma lata d'água na cabeça. Então, é esse cenário que estamos falando e que temos que reverter e que tem, sim, soluções, inclusive soluções que estão acontecendo nesse momento, de boas práticas, de referências mundiais, de experiências locais, como da articulação do semiárido. Agora, são experiências que precisam ganhar escala. E também conhecimento técnico, conhecimento científico, conhecimento popular, que estão dando resultado nessas experiências de gestão comunitária, de gestão integrada, mas que precisam ganhar escala para responder os desafios da magnitude que eles estão colocados, que são enormes.
Essa região do Mato Piba, ela abrange 4 estados: o estado do Maranhão, o estado do Tocantins, o estado da Bahia e do Piauí. E nessa região é uma fronteira agrícola importante. E um estudo que a TNC realizou nessa região, principalmente ali no oeste da Bahia, mostrou a rápida conversão do uso do solo. E além dessa rápida conversão do uso do solo, inclusive sob um aquífero importante, comprometendo também as áreas de recarga desse aquífero. E, além disso, um uso de água maior do que a capacidade de reposição. E o que nós percebemos nesse estudo é que, após o início dessas atividades agrícolas, houve um decréscimo de cerca de 30% na vazão dessas microbacias. E essa redução pode significar, no médio prazo, uma inviabilidade das próprias atividades econômicas de irrigação da agricultura. Então, qual que é a saída? É a gente equilibrar essa balança entre demanda e oferta. Não dá para usar mais do que a capacidade de repor. Além disso, é absolutamente fundamental o planejamento na gestão dos recursos hídricos. Além da agricultura, existem outros usuários, mas que para a própria atividade agrícola prospere, é preciso manter, recuperar essa bacia hidrográfica de forma que ela adquira a sua resiliência, a sua capacidade e qualidade para, inclusive, atender aos usos múltiplos. É preciso recuperar as áreas prioritárias, é preciso recuperar as áreas de nascentes, essas áreas de recarga, as matas ciliares, porque elas cumprem uma função ecológica e, ao mesmo tempo, ter uma melhor gestão na licença de uso de água, na outorga, daquilo que é conferido para um usuário utilizar, seja para agricultura, seja para qualquer outra finalidade. E, novamente, não dá para usar mais do que a capacidade de repor. E com essas incertezas e variações desses extremos climáticos, de ondas de calor, de aumento desses períodos de seca ou de, o inverso, excesso de água, isso compromete a produção e os outros usos. Então, é importante que nessa região possa ser desenvolvido também as melhores práticas na gestão dos recursos hídricos, da governança da água, onde os diversos atores, usuários, estabelecem os instrumentos de gestão, obviamente, junto com o governo, que precisa ser parte fundamental também dessa agenda, além do governo, dos usuários de água, da sociedade civil, que estabelecem instrumentos de gestão, como o plano de bacia. O plano de bacia que vai dizer aquilo que, quais são as características, quais são as necessidades e o que precisa ser feito, associado com outros instrumentos de gestão, como o da outorga, a licença pelo uso da água, até mesmo o enquadramento dos corpos hídricos e as ações que precisam ser realizadas para, se precisar equilibrar essa demanda, que ela seja feita, para promover o uso sustentável da água hoje e no futuro. Então, é importante dizer que é uma região que tem uma atividade econômica, especialmente da soja, e que continua sendo ampliada, crescendo, mas, ao mesmo tempo, com alguns riscos, principalmente esse risco de usar mais recurso do que a capacidade de repor. Então, se continuar nesse cenário, em algum momento isso entra em choque. E para que isso não entre em choque, é preciso reverter isso. E a gestão dos recursos hídricos é uma dessas medidas, além de considerar esses efeitos climáticos que estávamos conversando agora. Saiu novamente um outro relatório do IPCC que reafirma e demonstra exatamente a exacerbação desses extremos climáticos. Então, para sair dessa gangorra entre um efeito, seja de ondas de calor, de aumento da seca, de aumento das enchentes, e que afeta, inclusive, a agricultura, é preciso ter esses usuários participando e se engajando dentro da promoção dessa gestão, porque é algo que vai afetar, inclusive, o próprio negócio da agricultura no futuro, se nada for feito, e continuar no modelo convencional, do business as usual, como nós chamamos. Acho que é importante ressaltar o papel exatamente da população mais vulnerável e temos que ter um olhar sobre essa população que tende a ficar, inclusive, mais vulnerável com os extremos climáticos, e todos os esforços precisam ser envidados para a proteção
dessa população, dessa camada da sociedade. Ao mesmo tempo, reforçar que nós temos caminhos, nós conhecemos quais são esses caminhos e que é preciso dar escala, transparência e fortalecer, inclusive, as boas práticas, diversas boas práticas que já existem na região. Nós temos aí ciência de vida possível em áreas de deserto, em áreas, inclusive, de maior desertificação do que o semiárido, que está, inclusive, pode passar de semiárido por uma área desértica, se continuar todo o processo de desmatamento, de uso inadequado e de intensificação desses extremos climáticos. Então, o cenário, sem dúvida, é crítico, mas tem solução, tem saídas. E nós temos caminhos para isso, pela governança da água, pela gestão dos recursos hídricos, pela participação e inclusão social e pela ampliação das boas práticas e diversas experiências que existem na região, porque não adianta também ficar importando tecnologias, outros aspectos que podem não se aplicar a essa característica dessa região específica do semiárido e do Nordeste, e sim valorizar as experiências locais que já estão dando certo e que precisam ser incentivadas e ganhar escala. Acho que isso é importante dizer. Se a gente não tem domínio sobre as chuvas, nós temos domínio sobre o uso do solo. E a partir dessas diversas formas de manejo adequado do uso do solo, do planejamento da paisagem, é que é uma saída importante e poderosa, não só frente aos desafios das mudanças climáticas, mas pelo outro lado, de promover um uso sustentável dos recursos naturais, especialmente o da água, que é um fator decisivo nessa região do país e que é extremamente importante também do ponto de vista econômico, da sua relevância, né, da sua capacidade de enfrentar também esses desafios. Então, é importante reforçar esses aspectos todos, né? Tem uma coisa legal também para falar, que é um dos rios emblemáticos, não só do Nordeste, mas do Brasil. Um rio, inclusive, que nasce no Sudeste e atravessa diversos estados no Nordeste, que é o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco, um rio simbólico, emblemático, né? A própria revitalização, recuperação do Rio São Francisco, eu acho que é uma força motriz importante de sinalização de como é possível, sim, recuperar uma bacia hidrográfica, trazer a saúde dessa bacia hidrográfica, a resiliência dessa bacia, porque é essa a saída para promover os usos múltiplos, para promover a equidade, a inclusão social, e esses serem os elementos de desenvolvimento nacional, porque nós sabemos que a restrição ao desenvolvimento não são as questões de proteção da natureza, pelo contrário, os recursos naturais é o patrimônio, é o passaporte que permite exatamente um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. O que passa é que hoje temos usado muito mais recursos do que a capacidade de repor no mundo inteiro, de forma geral. E ainda precisamos considerar que milhões, bilhões de pessoas não têm nem acesso a recurso nenhum, como pessoas que vivem isoladas, prejudicadas também em algumas regiões do semiárido. Então, é preciso levar toda a tecnologia social disponível, trazer transparência na aplicação dos recursos, dar maior visibilidade e apoio às boas práticas, sejam elas do poder público, iniciativas coletivas que reúnem poder público, empresas e sociedade civil nessa gestão para enfrentar esse desafio da disponibilidade de água. Então, novamente, temos conhecimento, temos tecnologia, precisamos dar escala e dar voz à sociedade, especialmente implementando as diversas experiências, boas práticas que existem na região. Isso que nós chamamos de crise hídrica talvez seja um novo normal, porque é exatamente a confirmação desses extremos, desses eventos extremos. E é desse cenário que nós temos que sair, porque todas as evidências e análises, elas estão aí à disposição. E os relatórios, esses últimos relatórios do IPCC, que acabou de ser lançado, evidencia exatamente isso. Então, daqui para frente, não dá mais para dizer que vai ser uma crise hídrica, que vai ser um extremo climático. Em outras regiões do país, por exemplo, nesse mesmo momento, no sul do país, está passando por uma seca muito severa, da qual o Sudeste e o Centro-Oeste ainda passam, mesmo
com esse volume enorme de chuvas, porque ela não foi distribuída, ela foi mais concentrada, como aconteceu nesse momento, novamente, no Rio de Janeiro, aqui no litoral de São Paulo, no sul da Bahia, no começo do ano, e que está acontecendo novamente no sul do país, e que pode voltar a acontecer no Nordeste. Então, é esse novo normal que temos que nos preparar cada vez mais para fazer a gestão dessas crises, né? Ou então a gestão desses extremos climáticos, aprimorando as políticas públicas, aprimorando os instrumentos de gestão, dando eficiência à alocação de recursos, porque às vezes não é nem questão de alocar mais recursos, mas é dar eficiência aos recursos disponíveis e dar transparência à aplicação desses recursos para que eles sejam alocados naquilo que de fato é necessário. E, novamente, não adianta só pensar na lógica da engenharia, de que é a engenharia que vai resolver os problemas de escassez. Ela é parte da resposta, mas não é a única. E diversas tecnologias sociais que existem no Nordeste, inclusive, mostram isso. E elas precisam ser cada vez mais disseminadas, ganhar escala para atender especialmente a população mais vulnerável. É sobre esse alente, esse olhar que nós temos que ter atenção. E, portanto, não dá mais para dizer que são crises hídricas, porque são fenômenos que, infelizmente, devem acontecer cada vez com maior frequência e intensidade. Então, é exatamente essa gestão desses extremos climáticos que vamos ter que adaptar e nos ajustar a essa nova realidade.